Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver. A editora é CPAD e hoje nós estamos entrando para o áudio 14. Vamos lá? Como viver juntos. Jesus veio para nos mostrar o caminho até a casa do Pai. Em vez de uma visita anual ao Santo dos Santos, somos convidados a habitar ali. Convidados a construir o nosso lar na sala do trono de Deus, ou, se você prefere, sua sala de estar. Mas de maneira prática, como isso é possível? Jesus nos dá uma dica no Evangelho de João. Estai em mim, disse Jesus em João 15:4, e eu em vós. A King James Versão esclarece essa relação quando usa o termo habide, que significa viver ou habitar. Habite em mim, ele promete, e eu habitarei em você. Então, para nos esclarecer um pouco mais sobre o significado de estar em casa com Deus, Jesus usa uma ilustração tão simples que até mesmo uma criança consegue compreender, embora possa levar a vida toda para realizar. Vê essa videira? Posso ouvir Jesus perguntando, segurando uma para o exame. Você vê esse ramo? Consegue ver onde estão ligados? Bem, é assim comigo e com você. Eu sou a videira. Foi o que ele disse. Vós, as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Todos os nossos mandamentos sobre mandamentos e regras sobre regras nunca farão o que Jesus pode fazer se o deixarmos dirigir a nossa vida. Mas para que isso aconteça, devemos estar ligados a Ele. Não basta ser apenas associado ou conhecido, devemos estar espiritualmente enxertados para dele retirarmos a nossa vida. É preciso estarmos tão intimamente unidos que, se fôssemos cortados, murcharíamos e morreríamos. Não entendi esse ponto durante muito tempo. Passei boa parte da minha vida concentrada no fruto da santidade pessoal e ignorei a conexão, a doce intimidade de estar ligado à videira. Como resultado, o que tentei fazer era de tão ridículo quanto um ramo de macieira tentando produzir maçãs por si só. Seja boa, faço bem. O galho quebrado canta enquanto está caído sobre a grama do pomar. A maçã deveria brotar a qualquer tempo, diz o galho, impotente e sem vida. Não é assim que funciona. É a árvore e não o ramo que determina o fruto. A árvore é a fonte da vida. O ramo não tem capacidade por si mesmo, mas uma vez unido à árvore, a seiva começa a fluir e as folhas começam a crescer. Então o insignificante galhinho se enche de fruto, e não é preciso fazer nada, exceto ficar ali, ficando perto. Meu relacionamento com Deus funciona da mesma forma. Minha única responsabilidade é manter sólida e segura a conexão com Jesus Cristo. Como isso é feito? Não é complicado, parece repetitivo, mas a fórmula para ter intimidade com Deus permanece a mesma desde o início. Oração, mais palavra, mais tempo, igual intimidade com Deus. No capítulo 7, falaremos mais sobre como desenvolver esse momento de intimidade. Por enquanto, vamos olhar por um instante para esses componentes necessários ao relacionamento estreito com Deus. Em primeiro lugar, o que é oração? Há livros inteiros sobre o assunto, mas na essência, orar é falar com Deus. A oração é o clamor do meu coração por sabedoria e direção, por minhas necessidades e a das outros também. Quando concentro o meu coração nele, a oração me permite expressar o meu amor através da adoração e declarar que dependo totalmente de Deus. Então, quando estou diante do Senhor, ele me revela o seu coração. Uma das formas pelas quais Deus mais demonstra o seu amor por nós é a palavra. A Bíblia, que é o segundo fator fundamental da intimidade. A palavra hebraica para a Bíblia é mikra, que significa o chamado de Deus. Isso não é maravilhoso? Não precisamos ter dúvidas sobre o que Deus pensa e acha sobre certos assuntos, pois ele já o revelou. Em grande proporção através das Escrituras. Melhor ainda, não é preciso ter dúvidas se ele nos ama ou não. De acordo com o meu dicionário, a palavra do inglês arcaico para evangelho é gospel. Deus explica o seu amor nos mínimos detalhes para que o mundo todo entenda. Esta lá na Bíblia. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor em Isaías 43:1-4. Chamei-te pelo meu nome. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei. Somos um povo escolhido, santificado, profunda e afetuosamente amado por Deus. Como eu sei disso?
Eu ouço a voz de Deus todas as vezes que abro a sua palavra. O tempo é um fator essencial para a intimidade da sala de estar, por uma razão meramente prática. Se eu não reservar um tempo para a oração, não haverá comunicação de verdade em nosso relacionamento. Se eu não reservar tempo para ler a palavra de Deus, não ouvirei o seu chamado. Descobrindo a vontade de Deus. Você já se perguntou como as pessoas aprenderam a discernir a vontade de Deus? George Miller, um pastor inglês do século XIX, conhecido por sua vida de oração e por sua relação estreita com Deus, revelou o método simples para conhecer a vontade de Deus através da oração e da palavra. Primeiro, volto ao início para deixar o meu coração em um estado em que não tenha vontade própria com respeito a uma determinada questão. 2. Tendo feito isso, não submeto o resultado ao sentimento ou à simples impressão. Se fizer isso, eu serei responsável por grandes desilusões. 3. Busco a vontade do Espírito de Deus de acordo com a palavra de Deus. Se o Espírito nos guia, ele o fará segundo as Escrituras e nunca contra elas. 4. Depois levo em conta circunstâncias oportunas. Elas claramente indicam a vontade de Deus de acordo com a sua palavra e o seu Espírito. 5. Peço em oração que Deus me revele a sua vontade. 6. Portanto, através primeiro da oração, segundo do estudo bíblico e terceiro da reflexão, chego a um julgamento deliberado conforme a minha melhor capacidade de conhecimento. E se minha mente deste modo fica em paz e continua assim, depois de 2 ou 3 petições, eu procedi adequadamente. E se não arranjar tempo para estar a sós com Jesus? Nossa relação sofrerá, pois o tempo é a parte integrante de qualquer relacionamento. Gosto do modo que Kent descreve o impacto profundo de passar o tempo com Deus. Pense nesses termos. Nossas vidas são como chapas fotográficas e a oração é como o tempo de exposição a Deus. Quando nos expomos a Deus por meia hora, 1 hora ou talvez 2 horas, a imagem dele é impressa mais e mais sobre nós. Absorvemos mais e mais a imagem de seu caráter, amor e sabedoria e seu modo de lidar com a vida e com as pessoas. É isso que desejo, é disso que preciso, e é o que recebo quando dedico tempo à palavra de Deus e à oração. Ganho mais Jesus e dessa forma perco um pouco de mim. Mantendo a intimidade. Deus almeja habitar em nós e também quer que façamos dele a nossa habitação. Pense nisso. Cristo em nós. 1 João 4,13. Nossa vida escondida com Cristo Jesus. Que inacreditável a intimidade envolvendo a humanidade e a divindade. Há apenas uma coisa capaz de impedir essa intimidade da sala de estar: o nosso pecado. Embora não haja nada que possamos fazer de nós mesmos para alcançar a salvação, há muito a ser feito para manter a nossa ligação com a videira. Como o pecado interrompe o fluxo de seiva necessário no nosso crescimento, devemos fazer o máximo para manter um coração puro diante de Deus. Aprendi a fazer uma coisa com regularidade, algo que representa uma grande diferença no nível de intimidade que desfruto com Cristo. Eu chamo de limpeza espiritual diária. Nós tendemos a sofrer de um impulso por acumular coisas em nossa casa. Você conhece a aflição? Chegamos em casa e deixamos tudo que temos pelos cantos. Depois de mais uma ida ao shopping, voltamos com outras coisas para amontoarmos. Isso deixa uma bagunça enorme pela casa. E uma dona de casa frustrada, assim como eu. Mas espiritualmente falando, costumo fazer o mesmo. Coloco uma palavra grosseira aqui, uma atitude negativa lá, permito que o ressentimento fique no canto onde eu deixei. Não demora muito para que a desordem do pecado atinja a altura dos joelhos e o meu coração fique paralisado, sem saber por onde começar a limpeza e sentindo-se distanciado de Deus. Não é uma maneira boa de viver, tenho certeza de que você concorda, seja em uma casa ou em um coração. Mas estou aprendendo e melhorando. Agora, em vez de deixar o pecado se acumular, tento fazer a limpeza todos os dias. Minha meta é a obediência, evitar o pecado seguindo os mandamentos de Deus. Mas quando faço bagunça, tento escolher o arrependimento. Digo a Deus que estou arrependida e procuro formas de corrigir o que estraguei. Conscientemente, entrego a Deus as coisas que não consigo consertar e fazer melhor dependendo de Deus para tornar isso possível. O arrependimento consciente conduz à santidade inconsciente. Essa frase extraída dos escritos de Oswald fez coisas incríveis em minha caminhada com Deus. Levou-me no chão do pomar e me enxertou na árvore.
Antes, eu tentava produzir o fruto da santidade sozinha, com poucos resultados, como fracasso e autocondenação. No entanto, quando percebi que a santidade vem da operação do Espírito Santo e que a minha responsabilidade era de me manter ligada à videira, fui capaz de abandonar minha tentativa infrutífera e ficar perto daquele que dá a vida. Intimidade com Deus é muito simples realmente. Não é uma coluna sobre a qual nos assentamos, é uma casa onde vivemos. Não é uma lista de faça isso ou faça aquilo, é um ramo ligado à videira. Não estou me empenhando em conhecer a Deus, mas compreendo que o nosso Pai deseja nos conhecer e isso é de graça, pelo menos para mim e para você. Mas jamais devemos esquecer, custou a vida preciosa de Jesus.